Sustenta o peso do corpo, protege a espinal medula e permite-nos caminhar, correr, para além de garantir a nossa flexibilidade. A coluna vertebral é o nosso principal eixo de sustentação. É graças às suas 33 vértebras que nos movimentamos. Nos últimos anos, a forte dependência das novas tecnologias, os hábitos de vida modernos pouco saudáveis e as exigências do cotidiano despoletaram um aumento da patologia da coluna, que é já uma das principais causas de absentismo laboral nos mais jovens e de perda da qualidade de vida nos mais velhos. Hoje, em Corpo Clínico, vamos falar precisamente da patologia da coluna. É meu convidado o neurocirurgião Miguel Casimiro, que, para além de pertencer ao Hospital da Luz, é também presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral. Muito obrigado por ter vindo. Estas novas tecnologias de que acabo de falar, que usamos cotidianamente, sejam telemóveis, computadores, tablets, em seu entender, deviam ser repensados, ser mais ergonómicos? Muito obrigado pelo convite. Obviamente que vivemos no nosso tempo e temos que, enfim, tirar as vantagens que o nosso tempo nos permite ter. Estamos progressivamente a depender mais dessas novas tecnologias e não vamos, por isso, simplesmente abdicar delas. Agora, claro que as exposições ao telemóvel, passar o dia todo em flexão da coluna cervical, por exemplo, acabou por trazer uma nova gama de patologias, ou pelo menos uma frequência maior. Mas é expectável que, num futuro muito próximo, esses números e esses indicadores possam ser cada vez mais preocupantes? Sim. A grande questão é como adaptar estas novas tecnologias à nossa coluna, torná-los mais ergonómicos, como estava a dizer. Creio que sim, que será uma questão de tempo. Cada vez mais se fala na utilização de realidade aumentada, que se calhar vai impedir ou prevenir que a pessoa passe o tempo todo a olhar para um ecrã. Vamos ter, se calhar, outras formas de inputs da informação que permitam ter uma postura melhor. Mas, até lá, basicamente, o que nós temos de estar é conscientes de que passar muito tempo a olhar para um telemóvel, para um computador, numa posição sentada, nos vai trazer alguns problemas. Mas acha, Dr. Miguel, que as pessoas têm, de facto, essa noção que estão a cometer no seu cotidiano, no seu dia-a-dia, com pequenos gestos, erros que podem vir a pagar de uma forma séria e cara e prejudicial? Acho que progressivamente as pessoas vão ter mais informação e cabe-nos a nós todos promover um bocadinho a divulgação dessas ideias. É para isso que servem as nossas sociedades, que têm como objetivo não só reunir, enfim, e ajudar a desenvolver a ciência à volta destes problemas, mas depois um papel muito importante na transmissão dessa informação depois à sociedade. Eu acho que já começa a haver alguma informação e as pessoas acabam por sentir também no corpo isso e depois vão ter connosco e nós temos que fazer essa educação depois a cada momento. Mas não é só os telemóveis, é o facto de passarmos cada vez mais tempo num carro sentado, fazer deslocações maiores para chegar ao emprego, deixamos de andar. Tudo isso são sinais dos nossos tempos e que têm uma repercussão grande sobre a coluna. A coluna depende não só da sua estrutura óssea, como falou, mas depois tem um conjunto de músculos e de ligamentos que são fundamentais para a saúde da coluna. E, portanto, a atrofia, as más posturas, o aumento de peso, tudo isso acaba por ter um impacto grande que é traduzido num desgaste maior da coluna e, portanto, um acelerar dos tais processos degenerativos normais da coluna e, portanto, acabamos por ter queixas mais cedo do que teríamos se não tivéssemos estes hábitos novos. Não é? Uma das coisas que li na preparação desta nossa conversa é que o simples gesto de olharmos para um telemóvel e curvarmos o pescoço, estamos, de facto, a infligir na coluna um aumento de 11 quilos sobre a coluna. Acha que as pessoas têm, de facto, esta percepção do esforço que estão a fazer? Sim, creio que não têm essa noção. Creio que não têm essa noção e é o que eu digo, quer dizer, eu creio que a curto prazo ou a médio prazo nós vamos ter tecnologias, se calhar, mais ergonómicas, como estava a dizer, e que vão evitar essa postura. Mas, mais uma vez, chama a atenção que o telemóvel tornou-se cotidiano e banal, mas a nossa posição aqui, o facto de estarmos sentados, aumenta brutalmente também a pressão sobre os discos. O peso sobre a carga discal lombar aumenta muito com a posição de sentado. Sempre nos sentamos, vamos continuar a sentar, estamos mais tempo sentado e cada vez andamos menos e, portanto, cada vez menos temos medidas
que nos ajudam, cada vez temos mais medidas que aceleram estes processos degenerativos, não é? Mas coisas tão simples como isso, coisas tão simples como o deslocamento para o emprego, coisas tão simples como, ao final do dia, fazer uma caminhada, são coisas banais que podem depois contrabalançar também um bocadinho. Ou seja, as pessoas não devem ser proibidas de utilizar os telemóveis. Os telemóveis são muito importantes, não é? Mas temos que ter alguns cuidados, basicamente é isso, e estar conscientes. Não sei, o papel da consciencialização de todos nós passa por estes programas, eventualmente. E portanto, a utilização de um bom senso é o que está a claro, querer dizer. como em tudo na saúde, bom senso e aqui o evitar de excessos, não é? Mas, por exemplo, nas escolas é importante, e a Sociedade, por exemplo, de Patologia de Coluna Vertebral faz campanhas nas escolas exatamente porque as crianças passam o tempo todo, os adolescentes passam o tempo todo aos telemóveis e, portanto, são horas que todos eles passam, se não é ao telemóvel, é depois no computador em casa e, obviamente, que é provável que essa geração acabe por pagar algum preço daqui a algum tempo. Esse vai ser, de resto, um problema de saúde pública em breve? Já vai ser possivelmente um problema maior daqui para a frente, sim. Já que o disse, já introduziu a questão dos mais jovens. Muitas vezes, quando pensamos nesta faixa etária, pensamos também no peso das mochilas. É um assunto que vem sempre à tona quando se fala desta questão. O que é que poderia ser feito para defender os nossos filhos nesse sentido? É muito difícil estar a definir um peso máximo para as crianças carregarem, mesmo porque os problemas de coluna dependem não só dos hábitos de saúde, mas depois também de algum componente constitucional de cada um de nós e, portanto, é difícil definir limites específicos. Agora é preciso, mais uma vez, consciencializar as pessoas que, quanto a nossa coluna é feita para suportar o peso do corpo, quanto mais peso suportar, quanto mais o utilizarmos, mais ela se vai desgastando, não é? E num esqueleto que está em formação, essa carga excessiva pode levar realmente a aparecimento de deformidades, aparecimento de sobrecargas e de processos degenerativos que nós só vimos muito mais à frente no adulto. E são crianças que vão começar mais cedo a ter dores nas costas. Aliás, é mais uma vez um motivo frequente de consultas hoje em dia, para além daquele grupo etário que seria de esperar encontrar nos consultórios, a partir dos 50 anos, eventualmente, temos cada vez mais pessoas jovens e com 30 e com 20 anos, com queixas que nós não podemos diretamente atribuir, se calhar, ao peso da mochila, mas atribuir a este tipo de posturas e mais posturas. Repare que desde muito jovens, passamos grande parte do nosso tempo sentados nas aulas, com uma grande carga horária na posição de sentado, acrescenta-se a isso a utilização das mochilas, acrescenta-se a isso, eventualmente, a uso dos telemóveis, dos tablets, portanto, acabam por ser vários fatores que interferem aqui na saúde da nossa coluna. As mochilas é mais um fator, claro. Muitos pais atribuem precisamente ao peso excessivo com os manuais escolares nas mochilas dos seus filhos ao aparecimento de escolioses, por exemplo. Esta associação direta é correta? Eu creio que houve a determinada altura algum excesso nessa correlação. Não se pode dizer que a utilização dos pesos acabe por levar à escoliose. O que nós sabemos é que numa coluna escoliótica o excesso de sobrecarga pode desencadear mais cedo os sintomas, não é? Mas se estamos a falar há bocadinho, enfim, com alguma renitência da adoção destas novas tecnologias, se calhar isso é um problema que facilmente se poderá resolver utilizando as novas tecnologias e eliminando talvez o peso de todos aqueles livros e manuais escolares e se calhar daqui a dias andamos no tal tablet que nos faz mal por um lado, mas por outro lado pode evitar se calhar que as crianças andem com tanto peso nas mochilas. Portanto, tentar perceber qual é o problema, primeiro identificar um problema e depois tentar solucionar. Isso é o que temos feito ao longo de todos os tempos e acho que sim, isto é tudo uma questão de tempo. E fundamentalmente a palavra-chave é a consciencialização, a educação das pessoas, porque as pessoas, tomando a consciência do problema, arranjam elas próprias soluções.
A este respeito do que temos vindo aqui a falar, da nossa profunda dependência das novas tecnologias, telemóveis e computadores, eu gostava que víssemos um vídeo precisamente norte-americano que alerta para dar-lhe, enfim, um nome de uma nova patologia, o chamado TechNeck, traduzindo para português, de facto, o pescoço tecnológico. Vamos ver esse pequeno vídeo. Even if you consciously try not to, everybody's checking their phone all the time. Neuroradiologist Stephen Polai spends his days looking at the inner workings of your head, neck, and back. We evolved to move. We did not evolve to sit in a chair. You know, we're not a heron or an egret who stands on one leg, you know, and can sit there forever. You know, humans are designed to move. Dr. Tony Origer is a chiropractor and athletic trainer who has lately been diagnosing patients with what's called tech neck. Tech neck is kind of a new repetitive strain injury that we're seeing more and more in the clinic. Just from the repetitive use of a patient looking down, and they start developing a repetitive strain in their upper back and their neck. You might feel neck pain or a headache. You could also feel it in your upper back. And it's all because your head is so heavy. In a neutral position, your head weighs typically about 12 pounds. So if it's over your shoulders, so your body's designed to handle that weight. But as the head starts to go forward, that increases the amount of force that's applied to your neck and upper back. So sometimes it increases that from 12 pounds to almost 24 to 30 pounds. So your upper back is really having to overwork to try and compensate for that posture. What can you do to avoid tech neck? Surprisingly, technology is one answer. Having an alarm on your phone to move is good, or just getting up and walking around every 20 minutes, or changing your workstation from sitting to standing every hour. Those are all good things. Just starting a good postural retraining program where you develop strength in your upper back and in your neck, and squeezing your shoulder blades back and down. Working with a physical therapist or a chiropractor to work on developing some basic exercises that you can do to help strengthen your upper back and neck. So unless you're ready to cut back on screen time, here's one simple tip that can help. The underlying thing behind TechNeck and any other of the environmental ergonomic issues come back to people not moving. And so if you get up and move around, you'll be better off. Ora, aqui está. A solução para o problema do TechNeck é a própria tecnologia, como dizia há pouco o Dr. Miguel Casimiro. Mas que outros comportamentos saudáveis nos podem auxiliar para não virmos a ter problemas na coluna? Pegando aqui na peça que apresentaram, ter a noção de que grande parte destas dores e destas queixas se centram também no componente muscular. E a cabeça é pesada, quando nos inclinamos para a frente, a carga não é apenas suportada pela coluna em si, estrutura óssea, enfim, os discos, etc., mas também pelos músculos. Os músculos são aqui um fator muito importante para a saúde da nossa coluna. Os músculos vão segurar a cabeça e vão ser responsáveis pelo esforço que nós estamos a fazer. E, portanto, se nós conseguimos reforçar esta massa muscular, e quem diz para a região do pescoço, mas também para os músculos que envolvem toda a coluna, nós vamos conseguir ter uma coluna mais protegida e uma coluna mais saudável. Portanto, o primeiro passo será sempre uma boa saúde também dos músculos. O exercício físico é fundamental, coisa que nós temos vindo a perder. Por exemplo, o caminhar, uma atitude tão simples e que devia ser cotidiana, muitas vezes fica um bocadinho, enfim, para o último plano, e é um exercício fundamental. Cada vez que caminhamos, temos que equilibrar o corpo, temos que equilibrar a cabeça e mantê-la no eixo do corpo, para manter o equilíbrio, e tudo isso, todo este sistema de equilíbrio depende dos músculos e, portanto, a caminhada é um ótimo exercício para desenvolver os músculos de sustentação da cabeça. E, portanto, o caminhar, como também foi levantado aqui na peça, o levantar, o mexer e um bocadinho de exercício mesmo para além da marcha, vai nos permitir ter
como que um conjunto de pilares acessórios que nos vão permitir ter, enfim, menos dor e suportar melhor estas sobrecargas que temos que fazer ao longo do dia. Mas uma das coisas que retive também deste pequeno vídeo prende-se com a sintomatologia manifestada que muitas vezes não se associa de imediato ao problema. Ou seja, um esforço por causa de um telemóvel, de olhar horas a mais para um telemóvel, muitas vezes pode resultar numa lombalgia. Sim, numa lombalgia depende da postura da pessoa. Se uma pessoa estiver bem sentada a olhar para o telemóvel, o esforço será basicamente a nível cervical. Mas se estivermos em pé, temos que contrabalançar com os músculos. Há um desvio para diante do eixo do corpo e temos que funcionar aqui como uma alavanca. A uma altura temos que ter um guindaste como que nos a puxar para trás para mantermos o equilíbrio, para não tombarmos para a frente. E isso é feito tudo à custa dos músculos lombares e essa sobrecarga também leva a dor. Da mesma maneira, a tensão muscular pode-nos vir a dar dores de cabeça crónicas e estamos a associar a dor de cabeça a outro tipo de problemas e, no fundo, o ponto de partida é o pescoço também, essa sobrecarga mecânica sobre o pescoço. A coluna é um órgão só e, portanto, qualquer sobrecarga num segmento tem que ser compensado pelos outros e, portanto, é normal que haja repercussões ao longo de toda a coluna. Da mesma maneira Dos estudos que a própria sociedade, imagino que tenha vindo a fazer nos últimos anos, resultam números com uma maior incidência de patologia da coluna em Portugal do que no resto da Europa? Não direi que no resto da Europa, mesmo porque os números não são completamente fiáveis, não permitem uma comparação estatística fiável, mas o que nós assistimos é a uma incidência crescente da procura nos nossos centros de saúde, nas consultas médicos de família e de especialidade, de consultas com doentes que se queixam de problemas da coluna e a nível cervical. E há uma grande consciência ou não dos próprios médicos de família, de medicina geral e familiar, para esta problemática, porque eles são normalmente a porta de entrada do problema? Claro. Eu creio que existe, creio que os estudos, por exemplo, sobre a coluna cervical têm sido bastante difundidos ultimamente, mesmo na literatura médica, e a própria Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral está a tentar, nos congressos, nas reuniões que organizamos, tentar envolver cada vez mais os clínicos, os médicos de família e outras especialidades afins que se dedicam ao tratamento desta patologia, está a tentar, portanto, trazer cada vez mais esses profissionais ao nosso encontro e nós muitas vezes ir ao encontro deles também, para consciencializar, porque realmente grande parte do sucesso das terapias, enfim, sobre a coluna, depende de uma boa prevenção, mais do que provavelmente depois do tratamento em si. O objetivo será sempre tentar prevenir o máximo este tipo de patologia. Portanto, a divulgação é importante e eu acho que eles estão bastante já, enfim, familiarizados com estas necessidades. Sim. Outra área que não falámos aqui, mas que imagino que não tínhamos ainda falado, porque tem vindo a diminuir o número de casos, tem a ver com os acidentes rodoviários. A introdução de novas medidas de prevenção rodoviária resultaram claramente em menos problemas de patologia da coluna. Sim, claramente. E aí está um bom exemplo como uma prevenção, a identificação de um problema e depois uma prevenção leva realmente a uma diminuição muito grande da patologia. Coisas como simples como, por exemplo, uma faixa de separação numa autoestrada, uma via rápida, a utilização dos cintos de segurança, os capacetes, tudo isso veio diminuir muito as consequências dos acidentes. Os acidentes diminuíram, mas as consequências desses acidentes também diminuíram bastante. E, portanto, acho que, mais uma vez, é importante haver a consciencialização de um problema e depois uma divulgação sobre, enfim, as entidades que podem, enfim, legislar e atuar sobre a sociedade civil. Enfim, é muito importante que possam, através dessa consciencialização, pôr em prática estas medidas de prevenção. E isso está a ser feito e está a dar resultados. Sim. E com o devido tempo produzem necessariamente resultados. Vamos fazer agora um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte do Corpo Clínico.